Sim. Muitas graças, David. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo meu portunhol, porque não hablo espanhol e me pareceu completamente absurdo vir aqui falar inglês. E então, a solução é esta. Muitas graças a FICAL, a David e Teresa por me terem invitado para este evento tão bueno, tão especial. Depois de 2 dias muito intensos, muito ricos, em que tanto tenho aprendido de todas estas vertentes sobre a cal e os morteiros de cal. Vou também tentar dar alguma contribuição com a minha experiência. Veremos. Bom, vou falar um pouco de estruturas de cal e da importância de conhecer para conservar, mostrando alguns casos de estudo. Bom, as argamassas de cal, na verdade, são ainda o centro das nossas cidades. As nossas cidades históricas têm edifícios com estruturas de cal. E essas estruturas de cal ainda lá estão. E é isso que nós temos que manter. Temos lá a responsabilidade de manter e de conservar essas estruturas. Bom, essas estruturas, os morteiros de cal tinham papéis muito importantes nessas estruturas. Tinham funções estruturais. Temos, por exemplo, aqui uma gaiola pombalina, que era um elemento de parede estrutural. Temos as muralhas dos fortes. Temos, enfim, as estruturas romanas, que também ainda existem em Portugal e em Espanha. Tudo isto é de cal, para além de, claro, dos revestimentos e das decorações e do papel de revestimento, de proteção. Temos em Portugal, e penso que em Espanha também muito, um papel de colagem dos azulejos às paredes, como revestimento também. Tudo isto era de cal e, na verdade, é de cal na parte histórica das cidades. Portanto, não estamos a falar de algo muito pequeno, estamos a falar de muita coisa. Bom, as argamassas de cal, sabemos, todos os disseram aqui, têm características muito especiais que todos conhecemos e todos ouvimos aqui. Vou focar-me principalmente nos aspectos que são materiais porosos que deixam respirar a parede. É algo muito falado e muito importante. Portanto, se temos as paredes com base em cal, com base em albaninharia aglomerada com cal, temos que manter esta respirabilidade. Também eram materiais, sim, com características mecânicas moderadas, não muito fortes, mas isso mesmo nos obrigava a trabalhá-las com muito cuidado, muito bem. Portanto, o fator humano, e acabamos de falar no fator humano em toda a sessão anterior, é muito, muito importante em la cal. O fator humano e o fator tempo, que tem também que ver com a disponibilidade de quem trabalha com a cal. Todos as argamassas de cal têm características especiais e isso se vê. Os vários materiais que usamos na aglomeração são diferentes. Todos eles têm papéis, todos eles têm campos de aplicação importantes. Temos o cimento, não podemos prescindir do cimento agora, porque temos lá a construção antissísmica, temos lá as pontes, tudo isso. Temos a cal hidráulica, muito importante também para muitas coisas, e temos a cal aérea que
nos edifícios cuja estrutura era de cal aérea, continuam a ser os mais compatíveis, certamente. Só para vermos as diferenças de porosidade, de estrutura porosa. Eu, quando hablo em compatibilidade, quando hablo em características, penso muito nos aspectos físicos, porque eu sou engenheira e não química. Penso muito nos aspectos físicos. Por exemplo, estas argamassas de cal aérea, de cal hidráulica, de cimento, têm estruturas porosas muito diferentes. Diferentes. É que dão características diferentes às estruturas, aos elementos em que funcionam. Vejamos, por exemplo, as argamassas de cal aérea têm esta estrutura porosa bimodal, com os poros de la zona de 1 micrômetro de diâmetro, e depois, que são os poros mais capilares, e têm depois uma zona de poros grandes, macroporos, à lado direita, muito grande, que é uma zona de poros que não captam a água por capilaridade, mas lá deixam sair. E que também têm outros aspectos importantes, como, por exemplo, quando há sales, permitem que os sales se acumulem dentro desses poros grandes, sem criar demasiadas tensões. Por outro lado, sabemos que estes poros grandes também reduzem muito a resistência mecânica. Portanto, temos que saber trabalhar com isto. A cal hidráulica, por exemplo, tem os poros capilares semelhantes de 1 micrômetro e tem menos macroporos. Bem, pelo menos nos casos que eu estudei, porque claro que sabemos que estas calas hidráulicas têm uma grande diversidade. E, portanto, isso tem vantagens e desvantagens, mas não são iguais fisicamente, estruturalmente, às calas aéreas. Depois, o cimento, como vemos, aqui este gráfico de porosimetria não está à escala. Erro meu, devia tê-lo posto na mesma escala, porque o máximo é menor. Portanto, teremos uma porosidade muito menor, mas que não está tão situada na zona capilar e vai para uma zona de poros mais pequenos, que aumenta a resistência e diminui a permeabilidade à água, mas também ao vapor, com as vantagens e com as desvantagens que isto tem. Bom, portanto, quando fazemos estas intervenções, temos que fazer intervenções informadas. Conhecer primeiro o que temos para poder planear o que fazer. A questão da compatibilidade, e que não é só química, é também física, para mim é mesmo principalmente física, é muito importante para não destruir o que existe. Se aplicarmos argamassas muito impermeáveis, vamos fazer com que a água passe pelas argamassas antigas, pelas estruturas antigas, e fique acumulada nessas estruturas e vá degradá-las. Se aplicarmos argamassas muito rígidas, vamos ter também problemas, porque não vão aderir e vão criar fraturas no conjunto. Portanto, isto tem que ser pensado deste modo. Temos uma estrutura que tem que trabalhar em conjunto. Bom, conhecer o existente é um passo importante. E conhecê-lo do ponto de vista da composição,
mas também das suas características físicas. É importante como registro histórico, claro, mas também para definir os materiais a usar na intervenção. O conhecimento da composição e da microestrutura se faz através de um grande conjunto de técnicas que todos já ou conhecemos ou ouvimos falar. Enfim, técnicas bastante complexas e morosas, a difratometria da raio-x, as análises térmicas, o microscópio eletrónico, tudo isso que no seu conjunto nos permitem decifrar a composição da cal. Para além dos ensaios, é preciso saber interpretá-los, claro. Mas isso não chega porque, mesmo sabendo a composição e replicando a composição, podemos não ter as mesmas características e, portanto, podemos não ter bons resultados. E, portanto, é importante também fazer caracterização física. O problema da caracterização física é que requer muestras maiores. E requer também técnicas adaptadas, porque não estamos a trabalhar com provetas de laboratório. Temos que trabalhar com as muestras de obra, que têm geometrias muito diferentes e tudo isso. Mas pronto, desenvolvemos essas adaptações e validamos e, portanto, podemos fazer a resistência à compressão, módulo de elasticidade por ultrassons, absorção de água, secagem, porosidade aberta, porosimetria. Tudo isso lo podemos fazer se temos tempo e muestras, claro. Não quer dizer que em todas as obras precisemos fazer tudo isto, claro. Depois desta introdução, vou falar um pouco de alguns casos de estudo. Vou começar por um muito conhecido meu, porque eu o vejo todos os dias, porque é a fachada principal do laboratório onde eu trabalho, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. É um edifício de 1952, do arquiteto Pardal Monteiro, um arquiteto muito importante da época, que é um exemplar da arquitetura, aquilo que falamos em Portugal, arquitetura Estado Novo. Compreendes porquê, certamente. É um modernista tardio, assim, bem austero e pesado, mas é muito característico e a nós nos gosta muito a nossa fachada. Bom, o edifício tem estrutura de betão armado já e, portanto, se pensava, até pela cor, todos pensávamos que a marmorite é revestida com marmorite, que é uma técnica especial, já mostro no slide seguinte, e estava bem acinzentado e todos pensávamos que era cimento. Bem, na verdade descobrimos que era de cal. A técnica de marmorite é uma técnica em que o agregado é selecionado e fica à vista por lavagem. Neste caso, tem estes colores muito neutros, porque era um edifício institucional. E então, este revestimento foi... Em 2006 se decidiu fazer o restauro da fachada e começamos por analisar o revestimento. E para nosso espanto, o revestimento era 95% carbonato de cálcio. Usamos, enfim, todas as técnicas habituais e cerca de 95%, obtivemos cerca de 95% de calcite, ou seja, o ligante, o aglomerante
é cal aérea e o árido é cálcico. Mármore, calcário, isso. Bom, foi isto o que obtivemos. Obtivemos também, como podemos ver aqui, traços muito ricos em cal. Cal árido, 1 para 1 em massa. Isto significa muita cal. Não sei como lo fizeram, porque os restauradores depois não conseguiram replicar totalmente este traço. Tiveram que fazer um traço um pouco mais 1 para 3, um pouco mais normal, porque era muito difícil controlar a fissuração. Bom, fizemos também na caracterização física e obtivemos uma porosidade muito baixa. Aqui eu tenho 12, mas na verdade não é 12, porque usamos um porosímetro que não nos dava os poros grandes. E então deve ser mais perto de 18. Enfim, na altura era o que tínhamos. Mas um coeficiente de capilaridade muito baixo, 0,48. Não é nada normal em cal, que é mais 1,5. Bom, fizemos esta caracterização e estudamos também lá a técnica. E depois tentamos restaurar, conservar o mais possível, substituindo só o estritamente necessário. Portanto, fizemos limpeza e tratamento com biocida. O cinzento, as manchas cinzentas que tínhamos eram fungos, na verdade, e também de la poluição reagindo com a cal, a chamada crosta negra com a cal. Portanto, a fachada ficou clara depois. Fizemos limpeza, consolidação de marmorite com restauradores, como podem ver aqui, uma empresa de restauro, reintegração estética, tudo isso, usando muito cuidadosamente todas as técnicas. Nas zonas novas usamos uma argamassa semelhante, de cal e agregados calcários, que selecionamos muito cuidadosamente, e usamos a técnica antiga, da época, que ainda conseguimos, através de contactos, entrevistas com pessoas já bastante idosas, para conseguirmos reproduzir lá a técnica, e ficou muito bem, e ainda lá está. Portanto, é bom sinal, 2006, quase 20 anos agora. Bom, portanto, chegamos à conclusão que este revestimento de marmorite era só cal, e depois pensamos, seria um caso único, porque na verdade há muitos revestimentos de marmorite desta época em Lisboa e nas zonas à volta de Lisboa. Podemos ver aqui alguns exemplos. Eles foram usados em edifícios correntes, em edifícios institucionais, sim, com cores mais neutras, como estas do LENEC, mas outros edifícios correntes da habitação, com a paleta mais colorida, como podemos ver aqui, bairros inteiros de Lisboa desta época. E quisemos saber se só aquele é que era cal ou não, porque, na verdade, todos pensávamos que estas marmorites eram de cimento. Bom, testaram-se 20 edifícios, mais ou menos, e 19 eram de cal. As marmorites eram de cal. Portanto, semelhantes a esta do LENEC. Podemos ver aqui mais uns exemplos. LENEC, a Universidade Clássica de Lisboa,
também com marmorite de cal, os neutros e os coloridos, os edifícios mais correntes. Bom, foi muito interessante perceber isto, e agora o que falta fazer é uma técnica que é muito difícil de replicar atualmente, e o mais importante, na verdade, é aprendermos a conservar, a limpar, a consolidar, a reparar pontualmente e não a perder. E, de preferência, fazer isto antes que sejam pintadas todas as fachadas. Porque o que está a ser feito, porque é difícil a ser isto, é pintar. E se perde toda a característica deste revestimento. E desta época, digamos. Um outro caso que também trouxe aqui é o caso de assentamento de azulejos antigos. Como sabem, também temos muitas fachadas azulejadas em Lisboa, no Porto, Aveiro, e essas fachadas azulejadas são do século XIX e início do XX, aplicadas com argamassas de cal. Temos azulejos muito mais antigos, claro, mas esses são mais no interior, não tanto nas fachadas, mas no interior, ou então no exterior, mas em edifícios especiais. Porquê? Porque só no século XIX é que os azulejos se tornaram semi-industriais e se tornaram, portanto, mais baratos para poderem ser aplicados mais geralmente em edifícios mais correntes. Estes azulejos, pensemos nestes mais recentes, do século XIX e do século XX, porque estão no exterior há 150 anos e estão lá, não caíram. Quer dizer, caiu um ou outro, mas não caíram. Portanto, a ideia de que as argamassas de cal não aderem, não colam, também não é verdade. Tudo depende de com o que é que estamos a usar. Bom, aqui mais uns exemplos para ver a variedade. Estes são do interior, também com cal. Bom, então, o que fizemos, estudamos também muitas argamassas de casos de estudo, neste caso de Lisboa e Coimbra, de colagem de azulejos. Estas amostras foram-nos cedidas pelo Museu do Azulejo. As que estão aqui em cor tijolo são as que conseguimos dimensão suficiente para fazer caracterização física também. Bom, obtivemos a composição e algumas das suas características bastante diversificadas. Aqui temos as características físicas dos mesmos argamassas. Aqui, nas de Coimbra, as amostras eram todas muito pequenas, e o que podemos ver aqui já é que, enquanto que em Lisboa tínhamos cal aérea calcítica, em Coimbra temos cal aérea dolomítica, que é o material da zona. Bom, como resumo de todos estes casos, tenho que ser sintética, porque senão... todas as argamassas são de cal aérea e agregado silicioso, em geral com alguma argila também. Em Lisboa, cal aérea calcítica, em Coimbra, cal aérea dolomítica, com resistências à compressão que, para argamassas de cal, não são tamalas, 1.6 a 3.3 mais ou menos, e coeficientes de capilaridade entre 1 e 2,5.
Podem estar a perguntar e que interessa isso, a resistência à compressão, se são argamassas de revestimento, mas na verdade a resistência à compressão é um indicador da coesão de estas argamassas e, portanto, de serem estruturalmente saudáveis, não? E nós fazemos sempre. Bom, depois de conhecermos isto sobre as argamassas antigas que lá estão, quisemos saber que novas argamassas podemos usar. E houve um estudo, um projeto, que teve também um aluno de doutoramento, Sandro Botas. Fizeram-se muitíssimas experiências. A primeira coisa, na verdade, foi caracterizar o tardós, o cerâmico de los azulejos. E podemos ver aqui que a porosidade do cerâmico de los azulejos antigos tem este pico perto de 0,5 micrômetros e que a porosidade é bastante grande, enquanto que nos novos, nos atuais, a porosidade é muito menor e é mais extensa. Tem poros maiores e menores, não tão focados na zona capilar. Isto faz que estes azulejos antigos conseguissem sugar, fazer a sucção de los morteros de cal e tinham esta aderência física. Portanto, não vamos colar azulejos modernos com as argamassas de cal. Isso não funcionaria. Precisamos das nossas argamassas cola, não? Mas, para estes azulejos antigos, funcionou. Aqui podemos ver a aderência de duas argamassas diferentes. Na verdade, a argamassa de cal e areia, mas num caso de areia só siliciosa e noutro só siliciosa e noutro siliciosa mais argila. E verificamos que a argamassa com areia só siliciosa tinha muito melhores aderências. Mesmo assim, da ordem de 0,1. As outras têm aderências muito mais baixas. Portanto, claramente, a areia siliciosa funciona melhor. Bom, esta questão da aderência mesmo essa aderência melhor, nos parece baixa, não? 0,1, quando nós atualmente exigimos 0,5, 0,6, 0,7 às argamassas cola. Sim, mas eles estavam lá 150 anos depois, não? Quer dizer qualquer coisa. Eu penso que, pensando sobre isto e tentando interpretar a razão, penso que talvez nas argamassas de cal nós temos a flexibilidade, a deformabilidade, para não serem criadas tensões tão grandes. Com as argamassas de cimento, argamassas cola de cimento, temos uma rigidez que qualquer deformação cria grandes tensões. Portanto, é necessário uma resistência superior. Penso isto. Então, sim. Outro aspecto que testamos e que se vê aqui foi, primeiro, imergir em água o corpo do azulejo. E sim, verificamos que aumenta as resistências. São as resistências de aderência. São as rochas. Então, bom, as principais conclusões já vos disse. Aprendemos algo sobre as argamassas a recomendar, mas achamos que vale a pena estudar melhor esta questão do mecanismo da aderência das argamassas de cal.
Ok. O último caso, muito rápido, são Los Fortes. O caso de Los Fortes, do século XVI a XIX, que estudamos muitos. E é muito curioso porque são edifícios militares muito resistentes e que eram também completamente feitos com argamassas de cal. Estavam sujeitos a um ambiente muito severo, água do mar, sal, vento, grandes variações de temperatura. Esta questão do sal que subia por capilaridade e normalmente é bem nocivo para as estruturas e elas aguentavam-se. O que descobrimos quando las testamos é que as argamassas mais antigas, por exemplo, neste caso, vou passar aqui às conclusões, neste caso, por exemplo, do século XV, século XVI, eram as mais resistentes porque tinham muitas reações pozolânicas com los agregados basálticos e tinham toda a questão da cal a dissolver e recristalizar, preenchendo todos os poros, e isso se notava na microestrutura. Depois, as intermédias do século XVII e XVIII também eram também boas, mas um pouco menos resistentes, e as mais recentes de todas eram menos. Portanto, são argamassas que, se foram boas, resistem e vão melhorando com o tempo, como o vinho do Porto, não? Temos aqui muitos casos que estudamos e agora só mostrar-vos a última coisa e como intervir nestes edifícios quando temos que pôr novas argamassas. O melhor é não tirar as que lá estão, mas quando isso acontece, o que fazer? Porque se usarmos argamassas de cal normalíssimas, 1:3, com bastante água, como temos que o fazer hoje, elas não resistem bem. Não têm durabilidade. São buenas durante alguns anos, mas depois não têm durabilidade. Então experimentamos muitas receitas. Primeiro, cal aérea, cimento branco, isto na década de 90 ainda. Depois cal aérea e cal hidráulica, 2000, 2010. Cal aérea e metacaulino. Bom, todas estas argamassas foram sendo mais ou menos razoáveis, mas sempre com menor durabilidade, com menores características e menor durabilidade que as antigas. Agora, no último caso de estudo, trabalhamos com uma mistura, experimentamos uma mistura de cal aérea apagada misturada com cal viva, tentando ali que houvesse uma compensação também da retração com a expansão de la cal viva, preenchendo os poros, evitando a microfissuração. Bom, fizemos uns estudos sobre isso, obtivemos resultados, enfim, se há mais CV 30% é cal aérea apagada com 30% de cal viva, portanto só cal aérea mais 10% de cal viva, mais 30% de cal viva. Bom, experimentamos outras formulações, incluindo cimento e cal, e incluindo cal hidráulica para comparação, e concluímos que esta estrutura poderia ser interessante. Falta dizer que as argamassas originais tinham resistências entre 2.3 e 5.0 e módulos de elasticidade entre 1800 e 5040. Bom, é algo que vamos desenvolver. Foi aplicado, veremos o que acontece. Bom, há ainda espaço para muitas coisas, muitos estudos, muitas melhorias. Como sempre, quanto mais estudamos, mais questões temos para resolver. Sim,
Bom, a preservação do património histórico requer uma intervenção informada, intervenções compatíveis, reversíveis, eficazes e, se possível, duráveis. E nesta questão da durabilidade temos ainda muito a aprender. Bom, e depois só alguma bibliografia, os projetos de investigação, e graças a vós outros pela vossa atenção e graças também a todos os meus colegas que colaboraram comigo, porque foram sempre trabalhos em conjunto, claro. Muitas graças.